Salmo de número 133. Diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Em outra versão diz que ali o Senhor ordena a sua bênção, 2 pontos, a vida para toda a eternidade. Deveria ter preparado alguns slides, pastor, mas como não preparei, só me permita que a igreja possa repetir, alguns pontos que aí a gente consegue memorizar melhor. Na verdade, se puder deixar o versículo primeiro, nós vamos dividir essa breve reflexão, em 3 pontos, deixar o versículo primeiro, isso, depois o 2 e a gente encerra o versículo 3, no versículo primeiro. Se nós dessemos o tema, como nós estamos falando sobre família, o tema seria vida em família. Você pode repetir comigo essa frase? Vida em família. Bom, mas pastor, Salmo 133, sim, é bem verdade que no Salmo 133, ele vem retratar a questão de Israel, como nação, dos irmãos. Se nós levarmos para Mateus capítulo 25, nós vamos ver lá Jesus falando dos seus pequeninos irmãos, quando diz da questão do julgamento das nações. Então é verdade que poderíamos falar sobre a família, sobre o Salmo 133, numa visão, numa ótica da nação de Israel. Também poderíamos falar numa ótica da igreja. Também poderia sim, quando ele vai falar o Salmo 133, poderíamos sim, aí iríamos nos remeter a João capítulo 17, na questão da igreja, como relacionamento familiar. Porém, hoje, por questão, estamos no dia com a ênfase da família, o Ministério da Família, estamos hoje adorando, celebrando a Deus por família. Queria refletir com os irmãos, com você que está em casa, na transmissão, no Salmo 133, num olhar, Davi, numa ótica do relacionamento familiar como base da sociedade. Família, base da sociedade. Os 3 versículos. Davi, quando ele tem essa primeira revelação, ele vem dizer: ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Tem uma versão que diz: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Davi, ele tinha um olhar quase que com inveja, ele observava a questão da família, porque Davi teve muitos problemas com relação à sua família, e ele sabia que o amor fraternal iria trazer benefícios essenciais para a família. Aqui, quando ele diz da questão da fraternidade, da união, da unidade, ele vem falar o amor entre os irmãos, o amor fraternal entre os irmãos. Versículo 1, o amor fraternal gera vida para a família. Eu falo, você repete, pode ser? Tá? Eu falo, você repete a frase. Tá? O amor fraternal gera vida para a família. É isso. O amor fraternal. Por quê? Porque hoje nós vemos que as famílias estão sendo muito atacadas por brigas, por contendas, por demandas que, na verdade, poderiam ser evitadas em todos os níveis.
desde os níveis mais altos com relação com onde nós temos aí até, você vai ver noticiário de homicídios, né, no meio da família, e você vai ver violência doméstica, e até os níveis menores com relação ao cotidiano, às atitudes no dia a dia da família. Davi, ele teve problemas seríssimos com relação à sua família. Nós vamos ver isso, lá na casa dele, a casa de Jessé, tinha um problema lá, tinha ou não tínhamos? Nós vamos ver lá, segundo o livro de Samuel, Davi parecia que ele era meio destacado, ou não é? Davi ficava lá cuidando das ovelhas lá, tinha uma questão física, de que ele era ruivo, e Davi não tinha o mesmo acesso que tinha os irmãos. Quando ele foi levar lá as quentinhas lá para os irmãos que estavam na guerra, o irmão dele mais velho falou: você está fazendo o que aqui? Você é abusado, volta para casa. Ali tinha aquele problema familiar, e nós vemos isso, não é verdade? Nós vemos que existe essa questão da família. Davi, ele entendia, ele conhecia isso muito bem, tanto que ele cita Arão. Ele vai citar Arão, e eu queria abrir um parênteses aqui para esse personagem, né? O senhor diz, tão bom pregar sobre o personagem, para Arão, porque a gente vai ver aqui no versículo 2 que ele vai falar que Arão, o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Arão tinha um problema, Davi sabia disso. Arão, imagina aqui, irmãos, Arão, ele, 3 irmãos, vamos lá, Miriam, Moisés e Arão. Que dilema, irmão, na família. Eu fico imaginando, Arão era aquele filho, assim, era aquele irmão que estava ali meio perdido, ali meio, ali no meio. Por quê? Se ele fosse para um lado, ele olhava e via Moisés, que era arquiteto, criado no Egito, lá no palácio do faraó, líder, né? Deus chamou para liderar, para tirar o povo do Egito. Moisés era o cara. Moisés, aí ele olhava para o outro lado, ele via Miriam, a irmãzinha. Toda a família tem uma queridinha, tem lá uma irmãzinha, né? Tem ou não tem? Irmãzinha, gostava de dançar, gostava de tocar o tamborim. Eu ia falar até aqui uma coisa, me perdoe, vou falar não, é dizer que talvez Miriam tivesse um grupo de pagode, mas não, desculpa, não disse. Não tinha não, estou viajando, não tinha grupo de pagode não. Miriam usou o tamborim depois da saída, depois da travessia do Mar Vermelho, né? Então ela usou o tamborim para adorar a Deus pelo grande milagre que deu. Grupo de pagode não, tá, irmão? Perdoe. Mas era queridinha, isso que eu quero dizer. Tinha um conflito ali, tinha um problema ali, e Arão ficava ali naquele meio, né? Um irmão que se destacava de um lado, uma irmã que se destacava do outro, e ele ali. Irmão, aí eu vou usar aqui, a irmã Fernanda falou: pastor, usa lá o Casados para Sempre. No Casados para Sempre tem uma lição que a gente chama de papéis. Cada um tem o seu papel na família. Não fique preocupado, você tem valor no seu lar, na sua casa, você é importante para a sua família, lembre-se disso. Seja o papel que você esteja desempenhando, ou que Deus vai fazer você desempenhar. O importante é você estar na direção de Deus. Porque Arão, num determinado momento, Moisés tinha uma dificuldade lá de dicção, diz a tradição que Moisés tinha dificuldade lá para falar, e quando Deus vai e chama Moisés para tirar o povo do Egito, né, Moisés vai e questiona com Deus: olha Deus, eu não sei falar, tenho dificuldade. Talvez Moisés estivesse pensando em que Deus fosse mudar, né, fosse dar-lhe uma eloquência a partir de então, né, mas não. Sabe o que Deus falou para Moisés? Falou: Moisés, não tem problema não, você não sabe falar? Arão vai falar no teu lugar. Você vai falar e Arão vai ser o orador. Olha, irmãos, aquele que estava esquecido, aquele que estava lá, não tinha função, não tinha papel, mas naquele momento, naquela hora, naquele instante, a vida de Arão mudou. Você tem valor, você é importante para a sua família.
E Davi sabia muito bem disso. Era necessário. Davi, em meio a todas aquelas contendas da sua família, Davi precisava, ele tinha o prazer em observar uma família unida. Eu acho isso bonito, irmão Irineu. Eu acho bonito essa família unida. É ou não é? A família da minha esposa, da Célia. Cadê a Célia? Está aí? Não, está lá embaixo, posso falar. Tiago está aí? Esse negócio de falar sobre família, porque depois tem que discutir relação quando chega em casa. Está lá embaixo, Célia? Tá, né? Bom, a Célia, a minha esposa, pastor, uma família de 10 irmãos, 5 casais. Por que eu estou falando isso? Porque esse domingo passado surgiu uma questão lá em casa, na reunião do Dia das Mães, lá em casa, sobre o negócio de filho predileto, né? Filho preferido. E a minha irmã falou, mas porque você é o filho predileto. Claro, só tem eu e minha irmã, né? Se eu não fosse também o predileto, por 50%, né? Aí a minha sobrinha virou e falou assim, claro que ele é o filho predileto, mãe, você é chata beça, né? Então, quer dizer, por eliminação eu acabei ganhando. Família pequena, é um contexto diferente. Agora um contexto grande, imagina aí a família da Célia, 10 irmãos, 5 casais. Chegou, olha lá, chegou. É bom até para dizer que eu estou falando mentira. 5 casais, irmãos. Pensa numa família unida. Pensa num povo unido. Eles são assim. Eles brigam entre eles lá. Eles brigam a beça, brigam muito. Discute, brigam lá e tal. Mas se mexer com um deles, eles param de brigar entre eles e eles se defendem. Eles se blindam. Eles cuidam um do outro. E isso é muito bonito. Essa unidade, essa questão da união, essa questão de um ajudar o outro, dessa ajuda mútua, ela vai ser importante nesse relacionamento familiar, como núcleo da sociedade. E parece que hoje nós estamos vivendo uns dias de... É bem verdade, como eu falei, as famílias hoje são menores. Lá em casa, por exemplo, é só eu e minha irmã, 2 irmãos. As famílias hoje, o casal geralmente tem um filho, 2, no mais 3. É muito raro você ter famílias grandes hoje. Mesmo assim, a gente vê hoje as famílias muito desunidas, cada um no seu quarto, cada um no seu celular, cada um. E a gente vê as pessoas isoladas, famílias que estão isoladas, quando na verdade, pastor, aqui na semana passada falou sobre a questão da mesa, de se reunir em família. Precisamos disso, precisamos dessa unidade familiar, um ajudar o outro, não é verdade? Qual o problema do esposo lavar a louça? Nenhum, né? Estou falando que eu vivo, pastor, viu? Não posso falar mais, não. Então vamos lá, então. Qual o problema da esposa ajudar no orçamento familiar? Hein? Ajuda mútua, unidade. Estou falando de pequenas coisas, mas que se tornam grandes. Nós sabemos disso, né, pastor? Questões que chegam no gabinete, muitas vezes de famílias, são relacionadas a isso. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Agora eu vou falar para os jovens aí. Eu me lembro, vou falar coisa do século passado. 1998, virada do milênio. Nós fomos para o campo missionário, assumimos, eu, a Célia, o Daniel e o Tiago, assumimos uma igreja no interior de Minas, interiorzão mesmo, cidade de 4 mil habitantes. E cidade pequena, igreja, única igreja evangélica da cidade, e assumimos ali a igreja, e uma cultura muito diferente, mas eu aprendi muito com eles, aprendi muito com aquele povo. Eu me lembro que teve um jovem que se converteu na igreja,
E Sérgio, o nome dele, ele chamava ele de Serginho. Serginho se converteu, um menino que andava lá fazendo uma opção de coisa errada na cidade, se converteu. Os pais deles eram membros da igreja. Quando ele se converteu, o pai dele, irmão Joaquim, me chamou no gabinete para conversar comigo. E virou para mim e falou: pastor, eu preciso conversar uma coisa muito séria com o senhor. O Serginho se converteu, mas ele está atrasado na pensão. Eu falei: pensão? O que é isso, irmão Joaquim? O menino, acho que ele devia ter uns 15, 16 anos, garoto. Esse menino já é pai. Aí o irmão Joaquim: não, pai, como assim? Eu falei: não, pensão, ele tem filho? Não, pensão para a mãe. Aí me explica isso, Joaquim. Sabe o que ele me explicou? Ele me explicou que lá na cultura todo filho podia ser a idade que fosse. Se ele começasse a trabalhar, ele começava a trabalhar e ele tinha que dar metade do salário que ele recebia para a mãe. Pensão. Pensão. Irmão, recebe? Já recebeu. Irmãos, pensão. Aí eu falei para ele, eu achei aquilo engraçado. Aí eu falei: pagar pensão para a mãe? Falei: tem que pagar, ele está atrasado. Aí eu virei para ele e falei: irmão Joaquim, você sabe o que é mesada? Eu falei: você sabe o que é mesada? Ele falou para mim: não, pastor, também não precisa essa violência toda não vai quebrar a mesa em cima do filho. Eles não sabem o que é mesada. Porque é o contrário, porque o filho paga para a mãe lavar a roupa dele, dar comida para ele. Eu achei aquilo legal demais, irmão. Pensão. Ajuda mútua. Que aí fica o filho o tempo todo na casa da mãe e do pai, chega junto com nada, né? Bom, isso não. Vou virar a página aqui, vou virar a folhinha. Por aí. Ajuda mútua, união, unidade da família. Precisa, irmãos, isso é necessário. Mas vamos seguir. Versículo 2. Versículo 2, o versículo 1, ele vai falar sobre essa questão do amor fraternal. No versículo 2, Davi, ele já não olha mais na horizontal, ele passa a olhar na vertical. Davi vai falar da presença de Deus, a presença de Jesus no meio da família, a unção de Deus. A presença de Jesus gera vida na família. Você crê nisso? Eu vou falar, você repete? Eu falo, você repete a frase, tá? A presença de Jesus gera vida na família. Isso. O óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, vem até a gola das suas vestes sacerdotais. Nós já falamos de Arão. Davi tinha esse olhar, porque sabia da situação de Arão, tinha no meio da sua família. E Davi, ele sentiu na carne as consequências do pecado no meio da sua família. Se nós formos ver lá no segundo livro de Samuel, nós vamos ver capítulo 12, 11, 12, 13, nós vamos ver situações terríveis na família de Davi. Davi, colhendo o fruto do pecado que ele cometeu, ele vai ter problemas sérios, ao ponto de um dos seus filhos abusar sexualmente de uma irmã, uma das filhas de Davi, a ponto de um irmão mandar assassinar o outro irmão. Para se ter uma ideia, 2 dos seus filhos tentaram tomar o seu trono, tomaram o trono de Davi, se rebeliaram, 2 dos seus filhos se rebeliaram para tomar o seu lugar. Então Davi tinha esse olhar, ele sabia de como que era importante Jesus, como era importante a unção de Deus para a família. Irmãos, nós não conseguimos viver, não existe hoje, nós sabemos disso, a família tem sido atacada, reconhecemos,
existe aí toda a mídia, existe toda a questão da sociedade, do pós-moderno, querendo destruir. Antigamente a gente falava em prejudicar, agora não dá nem para falar mais prejudicar, pastor, é destruir mesmo, destruir a família. Porém, a família que está firmada em Jesus, ela vai permanecer de pé. A família que está firmada no Senhor Jesus, ela vai vencer. Vai passar lutas também, vai passar dificuldades também, mas no final, Deus vai dar a vitória. Você crê nisso? Amém? Nós, irmãos, estamos vivendo esses dias em que a família se perdeu esse valor. Quando nós falamos de Jesus no meio da família, nós não falamos apenas, porque existe muito isso, né? A questão, hoje, se fala muito dessa questão religiosa, né? As pessoas falam muito disso, mas na vida, na prática, nós precisamos entender, precisamos ter essa certeza de que a nossa vida é pautada por Jesus. Nós vimos aqui ontem o testemunho do pastor, do irmão Irineu, decisões tomadas com oração, decisões tomadas debaixo da presença de Deus, no altar de Deus. Jesus reina na família. Jesus, Ele quer estar presente, Ele quer fazer parte, Ele quer tomar as decisões, Ele quer orientar, Ele quer guiar. Jesus, Ele quer ser o centro da nossa casa. Jesus, Ele é o centro, Ele é o personagem principal, central na nossa família. Amém? Por quê? Porque o óleo, ele ia simbolizar isso, a unção. O versículo 3, ele vai falar, o versículo 3, ele diz: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, onde ali o Senhor ordena a sua bênção, vida para sempre. Ali o orvalho do Hermon, o pastor Leonardo pregou sobre isso esses dias, que eu aprendi muito, que o orvalho do Hermon, o Hermon é aquele monte que fica ao norte, cadeias de montes que fica ao norte de Israel, e que quando derrete lá a geleira, ele junta com o orvalho e traz o Rio Jordão e toda a prosperidade para Israel. Quando Davi, ele tem esse olhar para o Hermon, ele quer dizer que essa presença de Deus vai trazer prosperidade para a família, vai trazer bênção para a família. E qual é a maior bênção? Qual é a maior bênção que nós precisamos para a nossa família? É ela existir. E para ela existir, é necessário vida. Davi vai dizer: ali o Senhor ordena a sua bênção, vida para todo sempre. O que nós desejamos aqui em Bevida, o que nós desejamos como servos e servas do Senhor, o que nós desejamos com igreja, o que nós desejamos enquanto igreja, é que a sua família seja cheia de vida. E quem é a vida? A vida é Jesus. No versículo 3 você pode repetir comigo: a vida é Jesus. Vamos falar juntos? A vida é Jesus. Vamos inverter? Soou muito legal? Vamos falar assim: Jesus é a vida. Vamos falar todos juntos? Jesus. Melhorou, não melhorou? Você pode dar uma salva de palmas aí para esse Jesus maravilhoso? Se coloque de pé, por gentileza. Eu queria, com a permissão aqui do pastor, se, com todos os cuidados necessários aí da pandemia, enquanto família, se você pudesse se aproximar da sua família para nós orarmos. Eu acho que não tem problema se aproximar, porque a família já convive junto, né, pastor? Não tem problemas com relação a isso. Isso. Se você não tiver, estou sozinho, pastor, ninguém da sua família, aproxime de alguém aí. Isso, vem cá, tio. Isso, aproximou?
Isso, aproximou aí, né? Isso, pastor. Quanto família. Sobe aqui, pastor. Pedro. Quem? Ah, Pedro. Vem cá, Pedro. Sobe aqui, Pedro. Família do pastor. Isso, dando aula. O pastor está dando aula. Isso, irmãos. Tiago, me ajuda. Você que separou o texto. Êxodo 17, 12. Isso, Tiago separou esse texto. Êxodo capítulo 17, do versículo 12 ao versículo 14. Moisés liderava uma batalha terrível. O povo de Israel, o exército de Israel, contra os amalequitas. Que batalha! Os amalequitas se uniram lá, fizeram um consórcio, né? Fizeram lá um aglomerado de exércitos para destruir o exército de Israel. Cadu, você que gosta de batalha? Cadu, olha só. O negócio foi feio. Israel na batalha contra aquele aglomerado, os amalequitas, né? Porque Israel precisava passar por ali, eles não deixaram Israel passar por aquele caminho para chegar na terra prometida. Diz a Bíblia, em Êxodo capítulo 17, que o exército de Israel, que era muito bom, sempre foi, ia perder aquela batalha. Não tinha jeito, irmão. O inimigo era muito forte, o inimigo era muito bem armado, muito poderoso. Israel perdia a batalha, lá no vale. Essa batalha acontecia no vale. Deus vai e fala com Moisés. Moisés, sobe numa pedra, uma penha, uma grande rocha, e estende as mãos. Diz a Bíblia que Moisés subiu naquela rocha, estendeu as mãos. Quando Moisés estende as mãos, lá embaixo no vale, o exército de Israel começa a ganhar a batalha. Só que Moisés já estava de idade, estava cansado. Aí o que ele faz? Ele cansa e ele abaixa os braços. Quando ele desce os braços, lá no vale, pastor Paulo, lá no vale, o exército de Israel começa a perder. Repetidas vezes, Moisés, braços levantados, vitória. Vamos mudar, vamos fazer assim. Moisés, braços levantados, vida. Moisés, com o braço abaixado, morte. Alguém viu, alguém percebeu aquela situação. O que ele faz? Dois homens viram aquela situação, correram, subiram lá na pedra, lá na penha onde estava Moisés. E o que eles fizeram? Um de um lado, outro do outro. Levantaram as mãos de Moisés, sustentaram as mãos de Moisés erguidas. Resultado: as mãos de Moisés erguidas, vida para sempre. O exército de Israel venceu aquela batalha. Por quê? Porque alguém sustentou o braço de Moisés erguido. Sabe quem foi? Sabe quem foi? Um desses homens que manteve o braço de Moisés erguido? Arão. O outro era Ur. Arão, aquele mesmo, que não tinha, que era insignificante, que não tinha função, que não tinha tarefa, que não tinha valor no seu lar. Foi ele que ajudou o seu irmão. Foi ele, se não fosse ele, erguer as mãos de Moisés, o exército de Deus não ia vencer aquela batalha. É por você, é através de você que Deus vai dar a vitória na batalha da sua família. É através da unidade, é através de mãos, não só mãos dadas, mas mãos dadas e levantadas em adoração a Deus. É que Deus vai conceder vitória. Você quer fazer isso? Faça isso em família. Isso, abraça, dê a mão, faça como você quiser. Feche seus olhos. Como esse momento é importante, como esse momento é especial. Como esse momento em que estamos reunidos em família,
como Deus trabalha, como coisas espirituais, como algo espiritual está acontecendo neste momento. Cremos nisso. Cadeias estão caindo, barreiras estão sendo derrubadas, portas estão sendo abertas. Em nome de Jesus, creia na vitória da sua família, porque você está de mãos erguidas, adorando ao Senhor, Senhor Deus e Pai. Senhor, famílias reunidas nesta noite, Pai, nos unimos como família, Senhor. Pedimos a Ti por misericórdia. Nos unimos em oração, de mãos dadas e de mãos aos céus como família, uns ajudando os outros, certos de que somos importantes no nosso lar. Pai, abençoa, Senhor. Abençoa relacionamentos familiares nesta manhã, casais, pais e filhos, irmãos. Pai, que o amor fraternal esteja sempre presente em nossa família. Pai, que a Tua unção, que o Teu amor, que a Tua graça, Pai, esteja sempre presente em nossa família. Em nome de Jesus, conflitos familiares, Senhor, sejam jogados por terras nesta manhã, pendências, demandas, contendas, Pai, que eles não tenham mais lugar, Senhor. Não haja mais espaço, Senhor. Não haja mais momento, Senhor. Pai, para contendas em nossas famílias, em nome de Jesus, que a Tua paz reine. Senhor, te pedimos vida em abundância. A Tua palavra diz em João capítulo 10, uma promessa em que nós teríamos vida, e vida em abundância para a nossa família. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, nos dê vida, Pai, nos dê a vitória, Senhor, para as nossas famílias. Nos unimos como família nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.